Nesse momento, então, nós vamos nos conectar com Deus, pedir o amparo de Jesus para todas as criaturas da terra. Pedimos em benefício da nossa casa de evangelização, das crianças do mundo, de todas as pessoas que habitam a terra. Onde houver dor, onde houver sofrimento, possa haver o amparo e o amor de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que a inspiração divina esteja com o nosso irmão, que fará a palestra. Agradecido, Senhor, por estar aqui nessa noite, damos por iniciada as atividades. Que assim seja. Gente, antes da gente iniciar, aliás, as cadeiras aqui na frente, ó, elas estavam separadas para crianças, mas o pessoal que está aí atrás, quiser sentar aqui, tem bastante lugar vazio aqui, tá? A gente quer agradecer a AME, ao SEM, por mais uma semana espírita, né? Que está acontecendo na nossa cidade. E o Paz Luz sempre vai estar disposto a receber a Semana Espírita, que é um movimento que engrandece, que nos alimenta espiritualmente, né? E eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, aproveitando as pessoas que vieram aqui. Nós estamos passando, né, estamos num período já de finalização da reforma da nossa casa. Nós estamos passando aí pela pintura e, graças a Deus, daqui a pouco tempo nós já vamos ter encerrado, tá? Então eu queria agradecer as pessoas que contribuíram para que a gente pudesse estar fazendo essa obra, porque a gente, todos já sabem, né, que o Paz Luz, ele vive da caridade e a gente precisa realmente do recurso financeiro para que a gente possa fazer esse movimento, tá? Mas se engana aquelas pessoas que acham que não estão contribuindo ou podem contribuir de uma maneira diferente. Então, para isso, eu separei aqui um pequeno trecho da Gênese e logo em seguida de André Luiz em Missionários da Luz, para que a gente possa perceber e notar que o auxílio de todos, mentalmente, é muito bem-vindo, muito salutar e traz muitos benefícios para casa. Na Gênese, no capítulo 14, sobre os fluidos, ela fala assim: o pensamento dos encarnados atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. André Luiz, em Missionários da Luz, ele vai dizer assim para a gente: nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinitas expressões. E continua: cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas.
onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Nós não vamos fazer comentário aqui para a gente não tomar mais espaço, tá? Mas quem quiser, procure na Gênesis capítulo 14 e em Missionários da Luz. Não vou falar o capítulo para que todos possam ler o livro todo, que é mais interessante, né? Então hoje nós vamos ter aqui como palestrante, que gentilmente saiu do seu lar, saiu da sua cidade, o Vitor Silvestre, de Juiz de Fora. O tema de hoje vai ser o homem de bem. Vitor. Caros irmãos e irmãs da doutrina espírita, que gentilmente nos acolhe nesta casa, meu cordial boa noite, rogando a Jesus que esteja conosco durante esse breve período em que estaremos comentando alguma coisa a respeito desse tema, o homem de bem. De baixo. Isso. Esse tema, o homem de bem, ele se encontra numa parte do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec vai abordar essa passagem de Mateus, passagem esta que se encontra no meio do Sermão da Montanha, mais ou menos no meio ali. No início nós temos as bem-aventuranças e no final nós temos o homem prudente, sábio, que edifica sua casa sobre a rocha. Então, mais ou menos no meio do discurso que Jesus vai falar sobre o Sermão da Montanha, existe essa passagem aqui que vai ser a base das nossas cogitações. Muito bem. Jesus, a uma certa altura, lá do capítulo 5, ele vai falar o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então vou dar um break aqui. Quando Jesus vai falar a respeito do amor, a respeito do fazer o bem, a respeito da oração, eu coloquei aqui em negrito porque essa menção a esses verbos é uma coisa espetacular, porque a lei vigente à época não era essa. Tanto é que anteriormente ele fala: ouvistes o que foi dito, odiarás os vossos inimigos, etc. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ou seja, ele deu uma guinada de 180 graus no pensamento do povo daquela época. Se para nós, hoje, é dificílimo amar o inimigo, fazer o bem às pessoas que nos odeiam e orar pelas pessoas que nos perseguem, imagine há 2019 anos atrás. É uma proposta totalmente diferente. Imagina a cabeça, porque a lei vigente era outra mesmo. A lei vigente era a lei de talião. Talião não era rei, não era homem nem nada. Talião quer dizer tal e qual. Se você me matou por um tiro, vamos supor assim, tal e qual também vou te matar através de um tiro. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Mas por que é tão difícil, até hoje, em 2019, a gente colocar em prática, em ação, esses verbos: amar, fazer o bem e orar? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa elucubração, ela está na época de Moisés. Moisés é anterior a Jesus 1000 e poucos anos, 1300 e poucos anos. Depois de Jesus, mais de 2000, ou seja, a nossa mente está 3.400 anos atrás. Nós temos a nossa tecnologia, celular, nós temos computador, o homem já foi à Lua, muita gente não acredita, mas foi. A Terra, gente, é redonda,
não tem jeito de ser diferente, a Terra é redonda, então tem muito. E o que acontece? A nossa mente, o nosso olhar espiritual está fixo numa situação de 3.000 e poucos anos atrás. Tanto é que eu vou falar algumas frases, vocês vão completar para mim. Quando eu falo assim, bateu, o que vocês falam? Levou. Pau que dá em Chico? Muito bem, isso vai cair no Enem, final desse ano. Tá? Vento que venta lá. Aí tem uma que é espetacular. Chumbo trocado. Se a gente espremer isso tudo, o que vai dar? Hein? Olho por olho, dente por dente. Se isso é verdade, se A igual a B, B igual a C, A igual a C. Ou seja, a nossa mente está onde? Em Moisés. Só que a gente dá uma roupagem diferente. A gente não fala olho por olho, dente por dente, não. Bateu, levou. Chumbo trocado, não. A gente não fala olho por olho, dente por dente. Mas o âmago da questão é o mesmo. Então, por isso que até hoje causa espécie a gente entender a frase amar o inimigo. Porque verdade seja dito, é dificílimo. Existe todo um conjunto de situações que investem contra esse propósito. Essa construção que a gente vem realizando desde Moisés e que é referenciado pelas outras religiões muitas vezes, sob a forma de culpa, de pecado, etc. Então, mas Jesus, ele dá vamos dizer, um gancho para que a gente pudesse entender da necessidade de mudar esse paradigma na seguinte frase: porque se eu amar somente as pessoas que me amam, o que eu estou fazendo de especial? Por isso que ele fala que eu devo amar o inimigo. Porque odiar o inimigo, o que eu estou fazendo de especial? Nada. Eu não preciso fazer força nenhuma para odiar o inimigo. É fácil para mim. Mas amar o inimigo é a diferença. Então ele fala, porque se eu amar somente as pessoas que me amam, eu não faço nada de especial. Né? Tem um filósofo, um cantor filósofo, há muito tempo falava, de hoje em diante eu vou modificar meu modo de vida. Né? Ele vai contando. Agora não sei mais, porque de agora em diante eu só vou gostar. Aí, o que ele está fazendo de especial? Ou seja, ele vai subordinar a afeição dele se uma pessoa o aceita. Se a pessoa o amar, ele ama. Ou seja, ele não é ator ou autor da ação. Se a pessoa o cumprimentar, ele cumprimenta. Se a pessoa for elegante com ele, ele vai ser elegante. Se a pessoa for boazinha com ele, ele também o será. Ou seja, ele sempre vai responder a estímulos. Ele nunca vai ser uma pessoa verdadeira. Ele vai trocar situações. Por isso que a gente tem que fazer esse esforço para modificar essa tendência nossa, de aceitar as pessoas do jeito que elas são, e não do jeito que eu quero que elas sejam. É por isso que a gente tem dificuldade, que a gente quer que a outra pessoa seja igual a nós, pense igual a nós, goste das mesmas coisas. Aí a gente fala, nossa, aí é alma gêmea. Não, é um tédio total. Já chega uma pessoa, duas, por isso que tem que haver o equilíbrio. Então é nesse sentido que Jesus vai propor essa mudança de paradigma, no sentido da gente sair da mesmice. Que odiar os inimigos, a gente não precisa de esforço. Agora, fazer isso aqui, mesmo porque o amor é o único caminho, gente. Não existe outro. Essa modificação é uma grande jornada que a gente está fazendo, de sair das formas mais rudimentares do amor, que é o egoísmo, simbolizado através dos instintos, das nossas retenções do passado,
para a gente sair desse egoísmo para o altruísmo. Essa é a marcha de cada um de nós. Cada um de nós vem realizando essa jornada ao longo das reencarnações, né? Muitas vezes odiando, outras vezes sendo odiados. Mas nesse percurso, o amor, ele não comparece na forma de complacência, de paz, de perdão, de tolerância. Muito bem. Então Jesus vai falar, né, que se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros, não fazem o mesmo os pagãos? Aí ele vai falar, sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, ele propõe, ou ele, de uma forma não assim imperativa, né? Mas ele vai dizer da nossa necessidade de escalar uma montanha chamada perfeição. E aí começa... a questão da virtude. A gente tem que entender que a perfeição tem que partir de algo para melhor, ou seja, a virtude é uma disposição do espírito. E olha que eu peguei isso no dicionário Aurélio. É uma disposição constante do espírito que nos induz a exercer o bem e evitar o mal. Aí já começa a questão da perfeição, porque perfectíveis todos nós somos. Nós fomos criados com essa potencialidade. Nós somos seres capazes de atingir a perfeição relativa. E nós temos os equipamentos necessários, as condições propícias para atingir essa perfeição relativa. Só que ela está dentro de nós, incrustada no nosso psiquismo. E as encarnações, as dores, o sofrimento, as vicissitudes, as ocorrências, são estímulos que vão fazer com que essas potencialidades se aflorem. E com isso a gente vai melhorando, adquirindo. Aliás, é uma pergunta: a gente adquire ou conquista virtudes? Hein? O que vocês acham? A gente adquire virtudes ou conquista? Isso é só para... né? Porque adquirir leva muito assim para um lado financeiro, né? Muitas vezes você chega no supermercado, eu com 250 gramas de paciência, me vê 2 quilos de tolerância. Não, você não adquire, você conquista. E na conquista, é essa constante disposição. Isso parece que está chovendo, estou falando muito próximo, não está não? Tá, né? Vou falar um pouquinho mais... a exercer o bem e evitar o mal. Isso é uma definição de virtudes. Ou o conjunto de todas ou qualquer das boas qualidades morais, também é virtude. Ou uma ação virtuosa, austeridade, castidade e pudicícia. Então, quando a gente fala virtude, qual que é a mais meritória de todas as virtudes? Kardec fez essa pergunta, que também me preocupava. A pergunta 893, ele pergunta aos benfeitores: qual que é a mais meritória de todas as virtudes? O que vocês acham? Qual, hein? Marlene está falando que ela vai exigir mais sacrifício, mas qual delas, de todas, vamos enumerar umas 5 virtudes? Vamos lá. Caridade, amor, perdão, hein? Desinteresse, mais o quê? Tem mais. Humildade. Os universitários. Os universitários estão caladinhos. Indulgência. 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 Paciência. Principalmente com o orador, quando ele fica perguntando muito. É uma virtude que vocês têm que começar a treinar. A treinar. Mas então, os espíritos vão responder a Kardec, porque ele também estava confuso. Então os espíritos falam o seguinte: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas elas
indicam progresso na senda do bem. Claro, virtude é equivalente a progresso. Não pode haver virtude com involução, mesmo porque não existe involução. Então, essa frase que está em vermelho aqui é o tema do nosso discurso aqui. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. O que é isso? Vamos pensar o seguinte: todas as vezes que de forma consciente eu ofereço resistência aos meus maus pendores, às minhas más inclinações, eu estou exercitando virtudes. Virtude não é aquela coisa que você ouve uma palestra sobre a paciência e fala, agora eu sou paciente. Não. Você está ouvindo um blá 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 sobre uma coisa chamada paciência. Mas a paciência é todas as vezes que você oferece de modo consciente uma resistência à sua impaciência. Quando você treina não ser impaciente, você está exercitando paciência. E quando você começa a exercitar uma virtude, você não para nunca, até ela ficar em você como se fosse uma coisa natural, tranquila, serena, automática. Jesus, por exemplo, não faz força para amar, para perdoar, para ser justo. Ele não precisa fazer força. Nós precisamos fazer força para desculpar alguém. A gente fica moado uns 4, 5 dias, depois vai até voltar a conversar. Por quê? Isso é uma luta que a gente está fazendo de forma consciente para não ficar no mau humor. Então, com isso, a gente começa a compreender que as nossas futuras existências, desde o instante em que a gente fica lúcido e se perceba na condição de um viajor, procurando exercícios da virtude, a gente vai entender que por que até hoje a gente não consegue perdoar, amar, fazer prece, fazer o bem. Porque de Jesus para cá, são que se a gente demorar 70 anos encarnados e 30 desencarnados, 100 anos cada encarnação. Aí vai ter aí 20 e poucas encarnações, tem 20 e poucas encarnações que Jesus falou, ama 70 vezes 7. A gente não ama nem 1 vezes 1, que dirá 70 vezes 7. Por isso essa dificuldade, porque todo o nosso instinto foi construído para a gente reter as coisas para nós, que é o instinto egóico. Agora que nós estamos percebendo, pela clarificação intelectual, que há necessidade de romper esse marasmo, essa situação. Então ele vai falar que a sublimidade da virtude, de qualquer virtude, ela está, igual a Marlene falou, no sacrifício do interesse pessoal pelo do bem geral, pelo bem próximo. Todas as vezes que eu abro mão de situações ao meu favor em benefício do meio geral, a virtude que eu estou exercitando, ela atinge as culminâncias da sublimidade. A sublimidade do amor, a gente vai entender do amor de mãe, por exemplo, de Maria, né, quando o filho está sendo crucificado, ou de Jesus, no sofrimento máximo. O sofrimento de Jesus ao ser crucificado não era físico na nossa dimensão, era dele perceber o quanto a gente precisaria caminhar, e por isso ele pede a Jesus que nos perdoasse, a cada um de nós. Eles não sabem o que fazem. Então, um espírito abrir mão dessa situação e pedir perdão para os outros. E a gente vê quantas pessoas que estão nessa direção são pessoas que se abnegam, ou seja, negam a si mesmo em função do outro. Muitos pais e mães fazem isso. Até de alimentação, de comprar roupa para dar um tênis de grife
para o filho, tal. Mas isso não é uma abnegação, mas é o início do exercício. Devia ser colocado aí uma conversa com o filho, que ele não pode ter tudo também que quer. Né? Muito bem, aí já é um outro assunto, é uma outra palestra. Muito bem, mas a mais meritória de todas as virtudes, ou a mais meritória, é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. É fazer por fazer, não é uma troca. E caridade, não vamos entender caridade pelo sentido específico que a gente muitas vezes entende, que é gênero, que é cimento, que é da colchão. Não. Caridade é benevolência, como entendia Jesus, né? Indulgência e perdão das ofensas. Dentro desse aspecto de caridade, a beneficência, sim, está inclusa. Muito bem. E qual que é mais a característica da imperfeição, o sinal mais característico? É o oposto, né? É o interesse pessoal. Quanto mais eu faço coisas para o meu interesse pessoal, menos virtude eu estou exercitando. E com isso, eu vou ficando mais apegado às coisas materiais, o que constitui um sinal notório de inferioridade. Porque eu vou contra a minha essência mais profunda. Eu não sou corpo. Eu estou no corpo. Eu sou um princípio inteligente, imortal, cada um, quando eu estou falando eu, é todo mundo. Nós somos espíritos imortais, princípios inteligentes, que precisamos de um corpo mais abrutalhado para que nós, espíritos imortais, inteligentes, possamos nos manifestar neste planeta. Quem já viu Transformers, aqueles filmes assim? Então, a cabeça é quem comanda. Quando a gente está dirigindo um carro, você comanda que é para a esquerda, mesmo que você tenha um computador, mas quem vai dar a programação igual nos aviões, a rota, o plano de voo, é você. Então, nesse sentido, quanto mais eu me aferro às coisas que o corpo precisa, mais necessitado de tê-las ao meu alcance eu vou fazer. E com isso eu me apego a essas sensações. É o interesse. Tanto menos eu compreendo o meu destino, porque o meu destino não é aqui. Isso aqui é um ponto de passagem. Isso aqui é uma estação de aprendizado, porque nós viemos do plano espiritual, que é o mais importante. Esse mundo aqui poderia não ter existido, segundo Kardec, sem que oferecesse a mínima diferença para os espíritos. Não é? Muito bem. Então essa é a viagem que nós vamos fazer. E estamos fazendo, lentamente, milímetro a milímetro, saindo do egoísmo para a caridade e do orgulho para a humildade. Ou seja, quando a gente estagiava nas faixas primitivas dos reinos inferiores, mineral, vegetal, animal, e quando a gente penetra no campo hominal, principalmente no homem infraprimitivo, a gente vai recolhendo ao longo desses percursos, dessas experiências, valores que vão sendo estruturados, vão sendo construídos e que hoje moldam a nossa personalidade. Ou seja, se a gente fosse fazer uma equação, individualidade é igual ao somatório das personalidades. Ou seja, o que eu sou hoje é o somatório das minhas personas, das minhas máscaras, das minhas experiências que cada um de nós já teve. Como homem, mulheres, como ricos, pobres, pessoas que já detiveram a autoridade ou a subalternidade, etc. Isso tudo, cada um de nós tem estruturado em si mesmo todo esse contexto, esse conjunto de crenças e valores. Então, à medida que a gente vai conhecendo esse conjunto de crenças e valores e o nosso ponto de meta, a gente vai ver a distância do que nós somos para aquilo que a gente deve atingir.
Quanto maior for essa diferença, maior é a quantidade de trabalho que a gente vai ter que fazer. Tem pessoas que nem sabem que estão nesse processo. Aliás, 99,9% da humanidade não tem essa consciência. Esse tipo de caminho. Muitos têm sob a forma de místicos que estão em diversas reuniões, que alcançam essa percepção que nós estamos aqui numa faixa transitória, que o real não está aqui. Nós estamos aqui de passagem, que existem outras situações, outras moradas. E mesmo de nós espíritas, 99% de nós espíritas, nós temos noções de ouvir, porque a gente não estuda e a gente não pratica. É por isso que é difícil achar homem de bem. Quando fala homem de bem, a pessoa não vai falar que é só homem. É homem humanidade. Né? Então, voltando ao tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, num subcapítulo lá, o homem de bem, Kardec vai trabalhar. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele, homem de bem, interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. Olha só, é uma coisa simples que a gente lê lendo. Mas vamos mergulhar um pouco. O que é fazer todo o bem que podia? Como assim? Como é que eu vou saber se um bem que eu fiz era todo o bem que eu podia fazer? Porque a gente tem que estar consciente, porque senão a gente vai fazer o bem pelo bem. Ou seja, não, eu na esquina parei, alguém me pediu um dinheiro, eu dei. Ah, eu fiz o bem. Fez? Todo bem que te requer sacrifício é aquele que você poderia ter. Já começa por aí. Porque se você tem muito e a pessoa te pede, você deu, não exigiu tanto de você, você deu dinheiro. Então não exigiu o sacrifício. Você apenas se comoveu, vamos dizer assim, teve empatia. Porque tem gente que fala, eu não dei porque eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro. Essa é uma desculpa, né? Ou então quem dá, deu porque o problema que ele vai fazer vai ficar parte dele. E a gente dá por desencargo de consciência. Então, olha quanta coisa aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a gente esteja, cada um, nos nossos lares, e chega uma pessoa na rua, bate a campainha e pede um prato de comida. Naquele momento, você oferece o prato de comida e você fala, quando você acabar, você deixa o prato ali e tal, no jardim que a gente vai apanhar. Ok? Tudo bem. Você fez uma ação boa? Fez ou não fez, gente? Por que ele não fez? Hein? Fez em parte, né? O que ele deveria ter feito que ele não fez? Saber o porquê daquela necessidade. É isso. Porque a gente é muito imediatista. Qual? A gente só enxerga o óbvio. O que ele está pedindo? Comida. Eis a comida. Você não pediu comida? Está aqui a comida. Mas o homem de bem, ele enxerga mais, ele vai ver, se alguém pediu para ele a comida do corpo, ele pode estar com fome da comida da alma. Alguém muitas vezes pode não ter conversado com ele. Fala, fulano, como é que vai a vida? Assim, puxar, que quando você dá o primeiro toque e a pessoa tiver com necessidade, ela vai extravasar. Ela vai falar de si. E o que menos a gente faz hoje é ouvir as pessoas. Deixa eu falar uma coisa. Foi não. A Ana Maria Braga, ela contou uma história do pão velho. Como é que chama? Pão velho. Pão velho. É uma criança que bate a porta de uma senhora e ele pede o pão velho. Sim. Aí ela pergunta, serve pão novo? Hum. Aí ele fala, serve.
Olha, isso que você está falando é interessante, porque tem no capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos, Kardec vai falar quem é aquela senhora que ela vai levar todo um conjunto de auxílios materiais para aquela pessoa que está lá no alto do morro, morando na mansarda. Quando ela chega lá, os semblantes se iluminam pela sua presença, né? E ele vai comentando que ela leva o que lhes falta, mas não só isso, ela vai também ajudá-los com doces e consoladoras palavras. Ao sair daquela casa, essa senhora, vai até o hospital dar notícia ao marido que está enfermo da família. Depois ela pega a carruagem dela, volta para casa e ele pergunta: quem é essa pessoa? Ninguém sabe. Essa é a questão da caridade, do amor na sua maior profundidade. É você se envolver com o outro. E levava a filhinha dela para aprender. Então, é evidente, gente, que essas histórias, nem todo dia a gente vai conseguir fazer isso, porque existe uma coisa chamada tempo. Porque daqui a pouco também a gente vai pensar, se a pessoa pediu isso, quem sabe o que está... Aí a gente também não vai viver. Mas é a gente começar a compreender a dor que nos circunda. Haja visto hoje o que está acontecendo no mundo, estou falando do Brasil, no mundo, está assim. Está complicado. Então a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos para ouvir os lamentos, as dores. É isso que é você fazer o bem, todo o bem que podia. Mas não é sempre que a gente pediu ajuda. Pois é, porque também... Exato, porque senão também a gente tem que ter muito critério, porque senão a gente vai sendo envolvido de forma ingênua por espertamento, entendeu? Mas tudo, à medida que a gente se propõe a esse tipo de trabalho, a gente é cercado por entidades benfeitores que vão nos orientando. E as pessoas que chegam até nós vão nessa necessidade. Começa com um passe, com uma visita, com alguma coisa. É assim, mas tem que abrir um espaço mental para o exercício dessa atividade, né? Fazer todo o bem que podia. O homem de bem tem fé em Deus. É correto isso? E quem não acredita em Deus é homem de bem? Mas aqui está escrito, ó, o homem de bem é aquele que tem fé em Deus. Mas a pessoa não acredita em Deus. Então, não pode ser homem de bem. Pode ou não pode? Claro, é isso mesmo. Não está associado a um rótulo. Não é porque é espírita que vai, né? Não é por causa disso. Até o Papa falou uma coisa interessante, né? Eu prefiro muito mais um bom ateu do que um mau católico. O homem de bem, ele tem fé no futuro. Isso é uma característica do homem de bem. Ele tem fé no amanhã. Um dia bom. Porque senão ele não vai ser bom. Né? O homem de bem sabe que todas as vicissitudes são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Faz o bem pelo bem, sem esperar a recompensa. Porque muitas vezes o bem que a gente faz é mascarado como um dever que aquela pessoa está devendo para nós, como algo. Eu faço bem com uma pessoa importante, na esperança de que um dia ele lembre que eu fiz um bem para ele, ele me arruma um emprego ali no gabinete e tal. Né? O homem de bem, ele é bom e humano, benevolente para com todos, sem preferência de raças nem crenças. A gente está vendo hoje o contrário. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema àqueles que não pensam como ele. A caridade é o guia do homem de bem. Não tem ódio nem rancor, é indulgente para com as faltas alheias, não se compraz em procurar os defeitos alheios e nem colocá-los em evidência. Isso aqui, ó. Aqui. É o que mais a gente faz hoje. Concorda? E a gente utiliza uma arma poderosa. Qual que é?
Como que eu utilizo isso aqui? Procurar os defeitos alheios e colocá-los em evidência. Através de quê? Das redes sociais, do Facebook, do Twitter. Se você descobre, às vezes você está passando na rua e vai espirrar, aí tem uma pessoa passando do lado, aquele seu espirro pega a pessoa achando que você está beijando aquela pessoa. Tira-se uma foto e coloca ali. Olha lá. Ou então passa na rua, daqui a, vamos supor, uns 40 minutos, eu vou sair com o carro aqui, bato ali, aí alguém tira uma foto, eu conversando com um cara, explicando assim, fala, expositor espírita, acaba de fazer palestra sobre a paciência, discutindo na rua. É o que acontece. Nos meios sociais, a gente derruba a honra de uma pessoa, sim. E vai explicar depois que não tinha nada a ver. Depois que você fez a calúnia, ou lançou a calúnia, como é que você vai pegar com aquelas pessoas que ouviram aqui e propagaram para frente? É isso aí. Isso aí, Goebbels falava muito disso, né? Auxiliar predileto do Hitler. Que era o ministro da propaganda nazista. Se você repetir 1000 vezes uma mentira, ela se torna uma verdade. Muito bem. Então, o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Marlene, até que hora que eu tenho? 8h30. Então tá. Então estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Aqui o homem de bem é lúcido. Ele estuda suas imperfeições e se esforça sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir dizer-lhe que amanhã, ou que o amanhã traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Então ele vai falando, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros, coisa que todos nós fazemos, né? A gente aproveita todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros, né? Não é isso que a gente faz? Mas vocês são muito mentirosos, não tem nada, a gente não faz nada disso. A gente aproveita a ausência dos outros para aumentar mais a fogueira, para atiçar mais a coisa, falar mais ainda, né? Não se envaidece, e por aí vai. Aí Kardec fala, esta não é a relação... Eu estou igual bobo aqui, ó. Gente, tem hora que a gente fala, o que eu estou fazendo? Isso aqui não vai sair lá. E vocês, nem para me avisar. Eu vou te contar, vocês são maus mesmo, vocês não são pessoas de bem. Foi preciso que o Espírito chegasse perto de mim, você está bancando o bobo. E todo mundo rindo. Ai, meu Deus. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Essa não é a relação completa, tem muito mais. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz as demais. Então ele já está dando uma dica aqui. Muito bem. Está dando para ver aí, gente? Tá não, né? Se eu entrar mais aqui, eu vou cair lá fora. Mas olha, está dando para ver agora? O que tem de diferente? Olha aí. O que tem de diferente nesse slide aqui? Esse slide, quando eu peguei, que estava fazendo essa palestra, eu falei, ó, genial. Como é que estudar a si mesmo? Como é que eu vou estudar a mim? Eu estou lendo num lugar diferente. O que é isso? Refletir, fazer a autocrítica. Isso aqui, ó, não devia estar aqui, e isso aqui não devia estar aqui. Então, o que quer dizer isso? Quem começou a falar aí? Refletir todos os dias, tentar se fazer a sua autocrítica diária, né? Mas para fazer isso, por que a cabeça tem que estar aqui, o livro aqui? Você vê de fora para dentro. Pode observar o seu interior. Isso. Beleza, isso mesmo, gente. É isso mesmo. Porque se a gente não sair de dentro de nós, qual é a nossa perspectiva, a nossa em relação ao que somos?
se eu não tenho essa visão exterior. É isso mesmo. Então é necessário que eu saia de mim, porque se eu não sair de mim e me ver do jeito que as pessoas falam que eu sou, eu não vou concordar. Eu não concordo quando as pessoas falam que eu sou pão duro. Porque tem um mecanismo de defesa nosso que não vai permitir isso. Eu posso até admitir que as outras pessoas são, mas eu não. Eu não sou pão duro, eu sou o quê? Controlado, econômico, eu analiso as minhas despesas, mas os outros são pão duro, boneca de samambaia, tudo. Tem escorpião no bolso, o outro é fofoqueiro, mas eu não sou não, eu sou o quê? Eu faço comentários, eu teço considerações, mas eu não sou fofoqueiro. Isso é uma postura que a gente tem de agredir o outro, porque o outro está colocando o dedo na nossa ferida. E Jesus já trabalhava isso. Hipócritas, o que ele falava? Você enxerga o cisquinho no olho do outro e não vê a trava que você tem no seu. É uma forma de defesa. Então eu ataco o outro como uma forma de me defender. Então, para isso eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que sair de mim e ler quem eu sou, o que eu penso, o que eu falo, pensar sobre mim. Sem essa perspectiva, eu não vou ter essa visão de conjunto, eu vou ter a visão minha para fora, e não de fora para dentro. É isso mesmo. Muito bem. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Vocês vão estudar lá nos comentários da questão 919 o que Santo Agostinho falava. Fazei o que eu fazia todas as noites antes de dormir. Passava em revista. Foi assim que eu aprendi a me conhecer, etc. Isso é todo dia. E quando a gente fizer essa reflexão e começar a perceber-se diferente daquilo que a gente achava que era, vai vir uma sensação de, sabe, de vazio, de achar que eu era isso e tal. Mas aqui, ó, sem culpa, sem autopunição, sabendo sem processo de aprimoramento espiritual, e se a ação foi infeliz, vamos retificar. É assim que é a proposta. Aí eu errei, não vou errar mais, vou fazer todos os esforços para não errar. Não vou me culpar, não vou me punir, não vou falar que eu sou o pior dos espíritos, que eu vou para o umbral, que o Clarence vai ter que me pegar lá, tal. Nada disso. Eu vou continuar. Isso é pedagogia. Se eu estou num planeta de provas e expiações, é porque a minha esfera evolutiva é essa. Então eu tenho que ser tolerante comigo mesmo. É o processo do aprendizado. Errei, vou construir. Mas o erro faz parte do meu processo de evolução. Errar e acertar. Erro e acerto. Isso aqui eu achei interessante do Saramago. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Às vezes a gente teve um acidente. Se a gente não tiver a noção de que a gente está numa ilha, a não ser que tiver um drone e leva a gente e tal, mas a gente tem que sair e falar, isso é uma ilha. Eu estou numa ilha. Eu só vou saber que é uma ilha quando eu estiver do lado de fora. Então, nós não vemos se não sairmos de nós. E para isso, a gente vai ter que usar um motor que só os humanos têm, nós humanos. O animal não tem vontade. O humano tem vontade. O espírito que está estagiando na forma hominal tem vontade. O animal não tem vontade. O animal obedece cegamente aos instintos. Ele tem ternura, mas isso são lapsos. Mas a maioria das vezes, feroz. Mas tem seus momentos que mostra ternura, brincadeira, afeição, vigilância, empatia. Mas a mais das vezes, eles obedecem puramente aos instintos. Principalmente os animais selvagens. Está com fome, ele vai lá e caça.
Está na época da procriação, existe a cópula. E por aí vai. Agora o humano não, ele tem vontade. A vontade no humano é tão poderosa que ultrapassa o instinto. A inteligência fala, você tem que se alimentar, porque senão você vai morrer. Aí tem pessoas que falam, não, eu vou fazer greve de fome. E faz greve de fome e morre. Então se mata. Eu vou me matar. Suplanta o instinto de sobrevivência. Então, esse motor que nós temos, que é a vontade, a gente não tem a mínima consciência da importância dele. A vontade só aparece em nós quando nós temos objetivos. Se você está querendo roubar um banco, a vontade vai aparecer que vai fazer com que você faça uma estratégia. Até para isso você precisa usar a vontade. Mal direcionada, é certo? Mas tem que haver vontade, tem que haver um objetivo. Quem não tem meta, quem não tem objetivo, quem não tem norte, não tem vontade. Vontade para fazer o quê? E outra, muitas vezes essas vontades tão tênues, tão frágeis, eu quero ter um carro, ter um apartamento, casar, ter filhos. Aí você tem vontade para estudar, para fazer isso, para obter isso. Uma vez obtido essas coisas, você tem vontade de quê? Aposentar, pôr um pijama, dormir, esperando a morte chegar, como outro filósofo aí falava. Não tem perspectiva. Nós espíritos não, espíritas. Nossa vontade supera a materialidade. Nós temos uma visão cósmica, expansiva. Nós enxergamos mais. A vontade é uma das grandes potências da alma. Com certeza. Com certeza. Se tirar a vontade de você, você perde todo o seu elan de espírito. Todo o seu elan. Porque todo o seu esforço, o combustível, eu falo assim que a vontade é como se fosse um motor do espírito. Para você sair do instinto, imagina a terra. Você está aqui na terra. Se eu jogar isso para cima, o que vai acontecer com isso? Cai. Vai cair. Por quê? Força da gravidade. Força da gravidade, que funciona como os nossos condicionamentos. Então eu tento melhorar uma coisa, mas eu volto. Eu faço uma dieta aqui, mas eu volto a comer isso. É assim. A vontade é o motor. É o motor. Quando eu quero colocar um satélite em órbita na Terra, eu coloco um foguete com motores e sobe. À medida que ele vai subindo, eu jogo o primeiro estágio, o segundo estágio, e depois, quando ele sai da zona de atração da gravidade, ele entra em órbita. Ele não cai mais. Ele precisa dar um jatinho de foguete para ele retornar e entrar na atmosfera da Terra. Aí vai ser... Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Você vê que os espíritos me ajudam. É impressionante. É impressionante como os espíritos me ajudam. É um negócio assim que eu fico fabulosamente... Bom. Então, o que ocorre? Quando eu uso a vontade, eu tenho que usar os foguetes da minha vontade. À medida que eu vou escapando da lei de atração desses instintos, eu vou perdoando mais, eu vou amando mais, e assim eu vou saindo. Essa é a vontade. Quem não tem vontade, fica na mesma situação. É o que estava naquele ciclo da mesmice, da rotina. Que o Chico Buarque tem aquela música, né? Todo dia ela faz, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Tudo igual, todo dia. Tanto é que a música chama todo dia. Não, cotidiano. É a mesmice. A gente não sai daquele... Né? É aquele GPS automático. Você liga o automático e vai vivendo assim. Aí você desencarna, o que você vai fazer? Aí você repete a música todo dia. Não tem jeito, né?
Então, essas ciladas da mente aqui que eu coloquei, vai, Não, pra eu lá. acho que está ao contrário, né? No aparelho. Não, eu quero ver aqui, só o seguinte. Aqui. Essas ciladas da mente aqui, eram aqueles mecanismos de proteção que ele estava falando, que o outro é pão duro, eu não sou. A mente engendra uma cilada que a gente transfere para o outro com medo de se observar a si mesmo. Hã? E o exercício diário. Olha lá. A disciplina antecede a espontaneidade. Tudo que é espontâneo hoje em nós foi fruto de uma severa disciplina no passado. O ato da gente estar falando aqui. A gente não nasceu falando, ei pessoal, cheguei agora. Não. Você vai gugu, dadá, papá, mamã. Para andar você vai cair. Para aprender a nadar você vai beber um pouquinho d'água. Andar de bicicleta vai ralar o joelho. Hoje, mesmo aquelas rodinhas. Tudo. Tudo que é espontâneo em nós hoje é fruto de uma disciplina. Até o exercício das virtudes. A caligrafia. Não é da minha época não, mas eu ouvia dizer que no passado, não tinha isso não. Eu comecei a falar, tinha um caderno que as pessoas faziam isso, uma letra B, tudo enfeitado. Eu sei que eu vi pelo Facebook. Existia mesmo, gente? Fala a verdade. Hein? Hoje tem. Então, até hoje tem também aqui, ela está falando que tem. Obrigado pela. Então, só contar uma historinha rápida que eu já estou acabando. Em 1726, lembra do Benjamin Franklin, que ele estava fazendo, né, soltando pipa aí, que descobre para-raio? Lembra? Presidente dos Estados Unidos. Lembra do Benjamin Franklin? Vai cair no Enem também, gente. Pode ter certeza. Então, esse Benjamin Franklin, ele criou um sistema de fazer um aperfeiçoamento de virtudes. O que ele fez? Ele listou 13 virtudes, só que as virtudes que ele enumerou foram as seguintes: temperança, você coma sem se empaturrar, beba sem se elevar, é uma virtude que vai. Silêncio, não fale se não beneficiar outros ou a si mesmo, evite conversações superficiais, é uma outra virtude. E ele vai assim: ordem, faça suas coisas terem seus lugares. Resolução, decida quais ações, etc. Frugalidade, não crie gastos excessivos para fazer o bem a você e aos outros. Isso aqui é um pouco pão duro. Estou falando. Não desperdice nada. A comida de domingo valia até sexta-feira. Você já imagina que é. E ele vai. Indústria, não perca tempo, esteja sempre empregado em algo útil. Sinceridade, justiça, moderação, limpeza, não tolere a sujeira no corpo. Tomar banho todo dia, porque em 1726, nos Estados Unidos, não tinha água quente não. Só tomava no verão. Né? Então, tranquilidade, castidade, não use o sexo exceto para fins de saúde, procriação. E humildade, a última, imite Jesus e Sócrates. O que ele fez? Ele pegou essas 13 virtudes e pegou um papelzinho de cartolina e colocou virtude 1, colocou lá. Virtude 2, até que ele chega no 13º cartãozinho, imite Jesus e Sócrates. Então, o que ele bolou? Durante uma semana, ele ia pegar a virtude número 1. Todo dia ele ia treinar a virtude 1. Na semana 2, de modo que na 13ª semana, ele trabalharia isso daqui, ó. Imite Jesus e Sócrates. Como nós temos 52 semanas, dava para fazer isso aí 4 vezes. 4 vezes 13, a alta matemática nos ensina 52. Então ele repetiria 4 vezes isso. Ele levou mais ou menos uns 7 anos fazendo isso. Pergunta: vocês acham que ele conseguiu o objetivo dele? Sim, não, por quê? Conseguiu ou não conseguiu? Acho que sim, porque ele adquiriu o hábito. Adquiriu um hábito, 7 anos. Mas o quê? Vamos ajudar.
Conseguiu ou não? Porque eu não sei se para ele colocou situações talvez inatingíveis, não sei. Mas a grande verdade é essa daqui, ó. Nunca cheguei à perfeição que eu tinha sido tão ambicioso em obter. E fiquei muito aquém dela. Mas eu era, pelo esforço, um homem melhor e mais feliz do que eu deveria ter sido se não tivesse tentado isso. Ou seja, tem que começar a ficar adiando, procrastinando. Ah, quem sou eu? Eu não tenho vontade. Eu sou um verme, eu sou um espírito devedor, eu peço a Jesus misericórdia. É um espírito chato, quem pensa assim. Porque não coloca vontade, não coloca lucidez, as oportunidades que essa vida apresenta para colocar em prática os ensinamentos que nós temos da doutrina espírita, que amplia, expande a nossa capacidade perceptiva do mundo. E é por isso que a gente vem ter aqui, ó. É o círculo vicioso que a gente está. A gente está assim, ó. A gente não sobe, está no plano, andando assim em volta. Todo dia ela faz aquele negócio, não muda nada. Entra dia, entra ano, sai ano. Você lá, tudo bem, Você como pessoa, lá, levando, empurrando com a barriga, do jeito que Deus quer. A gente tem que usar mecanismos, né, para ter uma espiral, essa daqui, ó, ascendente. A gente sai dessa condição e vai ampliando. Cada volta nossa, ela vai fazendo isso aqui, é uma espiral ascendente, ela vai ampliando o seu raio de ação. Porque mas tendo como meta isso aqui, ó. Nossa meta é a ascensão. Só que a gente não consegue subir. Então, a gente vai fazendo assim, ó. Aumentando o raio, vai devagarzinho, igual os animais fazem, né? Quando vai no pasto, eles não vão assim, eles vão circundando as curvas de níveis, eles vão assim, mas sempre, constantemente. E aí que vem, à medida que o homem se conhece, se exercita por melhorar-se, a força ascendente do progresso se instala, que é uma força ascendente, fazendo com que ele que se transforme em um homem de bem. É isso que nós vamos ser. Homens, pessoas de bem. Né? Muito obrigado. Jesus nos abençoe. Se alguém tiver alguma observação, alguma dúvida, Só uma observação que eu vou falar. observe. Eu teve semana espírita de Antônio. Sim. E o palestrante, no final da palestra, ele muito esperançoso e com muita fé no futuro, ele disse assim: entre Francisco de Assis e Hitler estamos vivendo. Mas você sabe que Hitler vai ser um espírito puro? Hitler vai servir Jesus. Vai. No Hitler vai ser um espírito puro. E quando a gente critica, porque Hitler, não, Hitler, que todos nós, filhos de Deus, nós temos como a meta final a perfectibilidade relativa do amor também. Então quando a gente critica, fala Hitler, tal, né, etc., a gente está desconhecendo o processo. Porque Judas foi assim, um modelo que mais assim, emblematicamente tem penetrado na mente humana, né? Mas Judas hoje é um espírito redimido. Judas hoje é uma santa da Igreja Católica, Santa Joana d'Arc. Todas as encarnações de Judas, depois que ele percebe a loucura que ele fez, foi entregar a vida dele a Jesus com sofrimentos horríveis. Na última ele foi queimado, ela foi queimada, né? E ele é um espírito puro, puro perante as dúvidas, as dívidas também. E nós, bobinhos, muitas vezes tentando queimar Judas ainda até hoje, né? E ele está longe. E a gente achando que é, entendeu? Quer dizer, isso é de uma... Mas é isso mesmo. A gente tem que ter essa percepção.
A quem eu passo a palavra? A você, Eduardo?